Oi, Tavana, tudo bem? Vamos bater um papo hoje sobre Revolução Industrial. Vamos começar em um movimento novo, um tema novo na nossa aula e que eu espero que vocês gostem bastante, porque eu particularmente acho bem simples, interessante, não é tão complexo como a Revolução Francesa, mas ele é tão importante quanto a Revolução Francesa. Então, eu já falei para vocês há algumas semanas que França e Inglaterra são inimigos diretos. Então, eles têm aí uma rivalidade grande, que até provei para vocês, que causou alguns problemas para a França. Então, um dos fatores que ajudou a França a se afundar e gerar a crise que levou à Revolução Francesa foi essa rivalidade direta que ela tem com a Inglaterra. Vocês têm que ter em mente que essa rivalidade ela vem de muitos anos atrás. Ela vem do início da história, ela vem lá de muito tempo. Só que essa rivalidade, ela tem algumas coisas muito positivas. Dentre elas, o fato de que isso gerou uma competição entre essas duas potências, que levaram elas a tentar se melhorar sempre e sempre e sempre. Se você pensar, a gente tem potências que está tentando se melhorar o tempo todo, isso gera automaticamente uma rivalidade até que positiva. Então, a gente conversou, eu falei para vocês que a Revolução Francesa é um marco na história mundial e ela marca o fim de uma era, o começo de outra. Só que a Revolução Industrial, ela tá ali no mesma pegada, com um viés, com um objetivo diferente. Enquanto que a Revolução Francesa, a gente viu, ela vai encerrar e acabar com um tipo de regime, um tipo de governo. Então ela vai caminhar para o fim do absolutismo, ela vai levar as civilizações a questionar o absolutismo, ela vai abrir um precedente de governo não absolutista, da falta de monarquia. E isso, independente do que a gente vai discutir mais pra frente, se é a continuação ou não do processo com a vinda do Napoleão, que é o nosso próximo tema. A Revolução Industrial, ela é muito importante, é um movimento quase que orgânico, não chega a ser orgânico, mas ela é quase que orgânico e ela gera consequências orgânicas. Então, vamos parar para pensar e voltar um pouquinho lá nas revoluções inglesas que a gente já viu esse ano. Quando a gente falou sobre revoluções inglesas, alguns de vocês levantaram a questão dos cercamentos, lembra? Teve um dos trabalhos que falou sobre os cercamentos. Cercamentos, ele era fechar as terras, lembra? Fechar as terras que eram de todos para poucos. Você cerca uma terra que todo mundo podia usar para poder alimentar uma indústria, a indústria têxtil. Mas ainda não é uma indústria, é um produto, uma manufatura têxtil que gera assim muitas riquezas para a Inglaterra. Gerando muito dinheiro, muito lucro para a Inglaterra, é a indústria que o produto ainda manufaturado que eles mais vão investir. Só que para a gente produzir lã, a gente precisa de ovelha. E ovelha precisa de terra. E essas terras são espaços que eram de todos. Então, essas terras começam a ser fechadas, é o processo dos cercamentos. Esses processos de cercamento levam as pessoas a saírem dos campos e irem para as cidades, porque elas passam a não ter mais como viver no campo. Não tem mais um espaço para essas pessoas no campo. Então, esses campos deixam de ser o espaço de sobrevivência dessas pessoas. Se a gente tem tudo isso, eu posso lembrar para vocês que as pessoas estão indo para a cidade, deixam de morar no campo, a gente tem nosso primeiro êxodo rural. O nosso primeiro êxodo rural, ele é importante na história porque ele marca o início de uma nova era. Então, se a Revolução Francesa mexeu diretamente com os tipos de governo, a Revolução Industrial vai mexer com o cotidiano e com a economia do mundo. Ele vai mudar as formas de produção. Então, essas pessoas começam a ir para cidades, as cidades começam a ficar lotadas de gente, abarrotadas de gente. E essas cidades necessitam de coisas diferentes.
Então as cidades inglesas começam a ficar superlotadas. Se a gente tem cidades superlotadas, a gente tem mão de obra excedente. A gente tem pessoas que não têm trabalho. Além disso, se a gente tem mão de obra excedente, a gente tem produção insuficiente. Então a gente não tem agora tantas pessoas produzindo alimentos nos campos. Então provavelmente vai faltar alimentos? Sim, provavelmente vai faltar alimentos. Então a gente começa a viver uma crise. Porque o êxodo rural, para ele ser positivo de alguma forma, ele precisa vir acompanhado de uma melhora na vida urbana. E isso não aconteceu na Inglaterra nesse momento. Pelo contrário, as cidades vão ficar hiper, mega, ultra lotadas, insuportáveis de se viver. E aí, no meio de tudo isso, a gente começa a ter um investimento maior da Inglaterra para melhorar sua demanda de trabalho. Ela precisava aumentar a sua produção e ter mais mercado de trabalho. Então essas pessoas começam a trabalhar em pequenas manufaturas. Então essas pessoas estão lá nas cidades, começam a trabalhar nessas pequenas manufaturas e vão tocando a vida ainda com muitos desempregos. Só que a Inglaterra tinha uma coisa que muitos países não tinham, que era um excedente de lucro. Como que a Inglaterra conseguia isso? A Inglaterra, além de ter algumas colônias na América, dentre elas 13 colônias que nós vimos já estavam independentes nesse processo, a gente tem algumas outras colônias, mas principalmente a Inglaterra fecha muito acordo comercial com os próprios países da Europa. Dentre eles, vou citar um acordo que a gente vai ver daqui a pouco, que é um acordo com Portugal. Então, a Inglaterra tem um acordo com Portugal. Então, como eu falei para vocês, a Inglaterra produzia muito tecido. Ela era a líder da indústria têxtil. Então, ela fechava acordos com os outros países da Europa com os produtos que eram carro-chefes. Então, voltando aqui para Portugal, o carro-chefe de Portugal, o produto que Portugal mais vendia nesse período, era vinho. Então, eles vão fazer um acordo comercial, onde a taxa de exportação desses dois produtos vão ser baixas. Então, Portugal, para exportar vinho para a Inglaterra, a taxa de exportação era menor, consequentemente o vinho vendia mais. Então eles consumiam mais, porque o preço baixava, você consegue consumir mais. Só que mesmo assim, é vinho. Quando a gente fala do contrário, a gente está falando da Inglaterra vendendo tecido. Só para Portugal? Óbvio que não. Para Portugal, para vários outros países. E não se esqueçam, quando a gente fala de vender para Portugal, a gente está falando de vender para o Brasil também. Então não é só vender para Portugal. Vender para Portugal e para todas as colônias portuguesas. No Brasil, no caso, nesse momento. Então, vocês conseguem entender que é um acordo um pouco desvantagem para Portugal? Que a Inglaterra está tomando uma vantagem muito grande. Porque, vamos pôr aqui a real. Todo mundo precisa de vinho para viver? Obviamente que não. Todo mundo precisa de roupa para viver? Obviamente que sim. Então, entre esses dois produtos, o que vocês acham que vendia mais? Claro que o tecido. Claro que a indústria inglesa, que o governo inglês vai ganhar muito mais com isso. Isso vai gerar um acúmulo de riquezas na Inglaterra muito grande. Esse acúmulo de riquezas que a Inglaterra produziu ao longo do tempo permitiu que ela começasse a investir em melhorias dessas indústrias, dessas manufaturas até então. Então, essas pessoas vivendo concentradas nas cidades, agora tendo maior mão de obra para essas manufaturas têxtil, então a gente tirou pessoas do campo, elas ficaram sem emprego por conta da produção de tecido. E aí essa produção de tecido começou a recolher essa mão de obra que estava sobrando, porque ela estava precisando. E a gente vai começar a ter alguns movimentos diferentes. Então, o primeiro deles é as inovações tecnológicas. Então, toda vez que você precisa, vai surgir inovação tecnológica. Surgiu lá na Idade Média para a agricultura e agora vai surgir para essas manufaturas. A Inglaterra estava vendendo muito tecido. Era uma quantidade absurda.
eles já não estavam mais dando conta disso. Então eles precisavam de alguma coisa para aumentar essa produção. E aí vai surgir a primeira máquina a vapor. Galera, uma pausa aqui para a professora, um parênteses enorme. Máquina a vapor. A máquina a vapor, ela é a primeira inovação tecnológica que vai iniciar o movimento da Revolução Industrial. Revolução Industrial, ela tem uma característica muito própria. Porque quando a gente fala em Revolução Francesa, vocês sabem que as pessoas pegaram em armas, foram para as ruas, lutaram e mudaram alguma coisa. Quando a gente fala lá nas revoluções inglesas, é a mesma coisa. A gente não tem uma coisa orgânica acontecendo. É uma revolução que houve uma marca muito específica de começo, meio e fim. A gente vê as pessoas, a gente tem líderes, a gente tem nomes importantes que vão fazer isso acontecer. Quando a gente está falando em Revolução Industrial, a gente está falando de um processo que ele não tem fim. Até hoje a gente fala em Revolução Industrial, ela ainda acontece hoje em dia. Lógico que num ritmo muito diferente da Inglaterra, nesse primeiro movimento. Lógico que é uma outra revolução. Lógico que a gente está falando de outros produtos que estão sendo especiais, que estão trazendo essa inovação. A inovação hoje é outra, mas ela continua acontecendo. A Revolução Industrial, a gente fala em revolução, porque eu falei para vocês que esse termo revolução, a gente sempre usa quando é algo que vai mudar as bases da sociedade, mudar a estrutura da sociedade. E a Revolução Industrial, apesar de não ter sido alguém pegando em arma, alguém lutando, alguém questionando as coisas, ela vai mudar as coisas no mundo todo. A partir da Revolução Industrial, quase que todos os países da Europa vão começar a buscar a sua industrialização. E eu falei para vocês que tinha uma exceção sempre quando a gente fala de Europa, que é a Rússia, e ela vai se manter exceção neste também, assim como a Rússia vai ser um dos poucos países da Europa que não vai abrir mão do seu absolutismo total. Ela também vai ser um dos poucos países da Europa que não vai se industrializar por inteiro e que vai manter a sua base de exportação, de seu carro-chefe na economia, ainda sendo a agricultura. Então, a Rússia é sempre um país à parte. Então, quando a gente está falando de Europa aqui, a gente está falando o quê? Inglaterra, França, Portugal, Espanha, em alguns momentos Alemanha, mas não agora, e até a Itália, que nesse momento ainda não é Itália, são Reinos Unidos da Itália. Então, tem todas essas questões que a gente vai ver daqui pra frente, mas o que vocês têm que ter em mente é que revolução muda alguma coisa. E apesar de não ter havido morte, confronto, armas, ela tá mudando o modo de produção. Depois dessa primeira máquina a vapor, nada mais foi igual. Nada mais se manteve parecido. Ela muda a visão das pessoas. Ela muda a forma de se fazer. Então, se antes... Vou dar um exemplo para vocês, o que eu tenho aqui. Se antes para eu fazer esse marca-texto, eu levava 5 dias para fazer um. Com a introdução das máquinas, a gente passa a produzir 5 em 1 hora. Tô dando só um exemplo, tá? Não sei se é exatamente essa conta. Vocês conseguem entender que eu vou produzir muito mais isso aqui? Eu vou começar a produzir isso aqui num nível que antes eu não produzia? Vai sobrar muito? Vai. Então a gente vai começar a mudar a dinâmica das pessoas, a rotina das pessoas. Porque se antes esse produto era caro, porque ele era difícil de ser produzido, difícil de ser achado, esse produto ele vai ser barateado e vai ser mais fácil achar ele, vai ser mais fácil comprar ele, porque ele vai ter em muitos lugares. É o que a gente chama de lei da oferta e da procura. Então, vou usar vocês como exemplo, eu não tenho aqui, obviamente, mas vou falar de um celular. O iPhone, ele é um celular caro. Por que ele é um celular caro? Porque ele parte do princípio de que ele tem algumas coisas diferentes dos outros. Não. Ele é um produto que foi valorizado? Aí sim. Ele é produzido na mesma quantidade que os demais celulares? Obviamente que não. Uma bolsa da Chanel, se é que vocês sabem o que é Chanel, uma bolsa de grife,
ela é cara porque ela tem muito? Não, porque ela tem pouco. Quanto menos você tem de um produto, mais caro ele é, porque a procura por ele é muito grande. Então, o preço, quando a gente tem muita gente procurando, vai lá em cima. Tá, vou usar alguma coisa que aconteceu agora. Vocês estão vendo aí, vocês estão em casa, vocês estão me vendo aí, porque tem algo acontecendo. Quem aí conseguiu comprar álcool em gel ultimamente? Não tem. Apesar de ser produzido bastante, em larga escala, a gente já tá vivendo um mundo industrial, mas a gente consegue ver na prática essa aí. Não tem. Os que tem estão com preço lá em cima, que antes não era tão caro assim. Por que esse preço subiu tanto? Porque tem muita gente procurando. Então, vocês conseguem entender a escala? Quanto mais tem gente procurando um produto e menos tem ele no mercado, mais o preço sobe. Se tem muito de um produto, o preço dele tende a cair. Então, é uma regra da economia que vai começar a acontecer aqui. Então, a gente vai ter excedente de produção industrial. Esse excedente vai gerar os produtos mais baratos, vai fazer a roda da economia girar e vai levar um processo que lá pra frente a gente vai entender mais a fundo, mas que é o embrião do capitalismo. Não só isso, a gente passa a ter, eu tenho aqui alguns exemplos, mas depois eu mostro pra vocês, né, agora, que é meus queridinhos. Eu tenho aqui alguns exemplos, mas é nesse momento da história que vai surgir uma coisa que até então não existia. Já ouviram falar no Sherlock Holmes? Já ouviram falar em polícia? Quando a gente, quem já leu, quem já viu Sherlock Holmes, sabe que ele ajuda lá na polícia especializada, que é a... Esqueci. Parabéns para mim. Ele vai ajudar. E polícia, ter policiamento na rua, crimes, esse acúmulo de pessoas vivendo nas cidades, ele é fruto da Revolução Industrial. Então, muitas coisas que não existiam passam a existir. A vida das pessoas não vai mais ser a mesma. A rotina das pessoas não vai mais ser a mesma. Mas isso a gente guarda pra semana que vem. São cenas do próximo capítulo. O que eu queria mesmo que vocês entendessem agora é que toda inovação, ela traz consequências. Positivas, negativas, não importa. Hoje a gente vive um processo de revolução industrial que já é mais complicado da gente determinar, mas basicamente a gente está na 4ª revolução industrial. A gente está falando aqui, na Inglaterra, da primeira. Então aí eles passaram muito tempo até chegar à 4ª. Mas vamos ficar com a primeira hoje? Vamos lembrar de máquina a vapor? A máquina a vapor, ela é uma máquina que ela não tem nem eletricidade. Ela não é movida a eletricidade. Ela é movida ao carvão. Por que como carvão, professor? Não entendi. Máquina a vapor. Quando eu falo em vapor, o que vocês lembram? Sabe aquela coisinha que sai da caneca de água? Exatamente isso. Isso é vapor. Então, eu tô dizendo pra vocês que as primeiras máquinas que começaram a mudar a vida das pessoas, que fez com que a Inglaterra ganhasse muito dinheiro e se tornasse disparadamente uma das maiores potências mundiais, e acho que até hoje a gente pode dizer isso, é que eles criaram uma maquininha que começou e a primeira máquina, obviamente, foi para a indústria têxtil, que eu venho falando para vocês. A indústria têxtil é muito importante. Então essa primeira máquina, ela é para a indústria têxtil e ela ajuda a tecer o fio. Como isso acontece? A máquina é toda preparada e o combustível dela é o vapor. Então, o carvão ele é importante nesse processo porque ele vai esquentar a água. E a água gera o vapor que faz a máquina funcionar. A gente não tem nem energia elétrica. A energia elétrica já vai entrar num outro movimento da Revolução Industrial, que a gente vai ver em breve. O que eu queria conversar com vocês hoje era basicamente isso, é o pré-revolução. E o que é essa revolução? Não é arma, não é um movimento de nenhuma classe social. Ele é obviamente a burguesia vai tomar frente porque é a burguesia que vai investir, mas é um movimento que acontece na Inglaterra. Tudo bem?
Não se esqueçam, dúvidas, questões, eu estou disponível para vocês sempre no Escolhas nos horários de aula, nos fóruns. Todos os fóruns têm o nome, tem a data da aula, e eu vou estar lá sempre disponível para vocês. Então, eu vou já disponibilizar o até breve, para vocês fazerem uma atividadezinha, e a gente volta semana que vem para continuar mais esse tema, tá bom? Espero que vocês estejam bem, uma boa semana, e até semana que vem. Beijinhos.